o princípio da Quimbanda, hoje em dia, é o de resistência, é a marginalidade, é de buscar, através de toda a alegoria criada na linha da direita, que por sua vez copiou todas as deidades que já existiam antes mesmo da religião delas terem sido criadas, antes mesmo dos livros delas terem sido escritos por homens, e limpar essa visão. Lúcifer existe antes da Igreja Católica, do cristianismo. Lilith, Beelzebub, existe antes. Mas eles usaram essas deidades para incluir em seu panteão alegórico a definição daquilo que é mal. A grande diferença entre linha da direita e linha da esquerda é que na linha da esquerda nós temos uma ritualística que direciona um culto a determinada deidade e por aqui termina. A linha da esquerda, ela não sobe um terceiro degrau, ela continua apenas no culto. Um exemplo são as linhas de Quimbanda. Cada linha de Quimbanda, ela fora criada por um sacerdote, que fora desenvolvido mais tarde por um grupo de sacerdotes, por uma família ou por uma comunidade. Então a ritualística, ela não cai do céu. A ritualística, ela nasce de um sacerdote e suas entidades, né? Como o rito lira. Rito lira é uma forma de ritualística. É um modo de operar que possibilita um culto. Portanto, todo rito, ele é mecânico, ele é bem grosseiro, de certo modo, mas ele se afina no momento em que ele é direcionado. Esse direcionamento se chama culto. Então, o altar que nós temos um altar, a forma como nós colocamos os instrumentos nesse altar, isso tudo faz parte da ritualística. Mas, por exemplo, para onde esse altar será direcionado, ou quais imagens estarão neste altar, isso corresponde ao culto. E a linha da esquerda, ela anda com essas duas colunas, sempre. E isso caracteriza a linha da esquerda. Já a linha da direita, ela tem uma terceira coluna. Por isso que nós vamos encontrar, geralmente, na linha da direita, alguma trindade, alguma triunidade, enquanto na linha da esquerda, certa dualidade. Já falamos sobre esses assuntos, mas trataremos mais ainda. Mas aqui eu gostaria de direcionar o assunto para essa diferenciação que é muito importante. Muitos que entram para alguma quimbanda, entram para a linha da esquerda, buscam certo dogma, buscam certa verdade, porque atribuem, por vezes, o dogma à verdade. Não temos na linha da esquerda a Bíblia. Se em alguma vertente da linha da esquerda existe uma Bíblia em cima de um altar, não é a linha da esquerda. A linha da direita é que trabalha com Bíblia. A linha da direita é que trabalha com Torá. A linha da direita é que trabalha com Alcorão. A linha da direita é que trabalha, ou seja, com dogmas. E o dogma, o que é? O dogma são cercas colocadas para impedir que a ritualística e o culto sejam alterados e não direcionados à deidade e aos dogmas que contém naquela Bíblia, naquele livro sagrado. Por isso que a maçonaria, ela é de direita, da linha da direita, pois numa loja maçônica tem o livro da lei, tem uma Bíblia, ou uma Torá, Rumash, ou Alcorão. Já na linha da esquerda, não. Então muitas pessoas entram para alguma vertente da linha da esquerda e conhecem o rito, a ritualística,
ou seja, o tipo da quimbanda, por exemplo, que surgiu com o sacerdote junto de suas entidades e foi desenvolvido por anos ou não, e assim retificado junto da comunidade, que direcionava um culto determinado a deidades que não constam em livros. Mas algumas pessoas entram com essa busca por um dogma. Por que o dogma? Por que o dogma ele é tão... Ele é como se fosse uma droga para o ser humano. Porque o dogma ele vai te tirar a responsabilidade de viver. O dogma ele vai dizer para você como você deve viver. O dogma ele vai dizer como você deve, o que é o bem e o que é o mal. O dogma vai dizer tudo isso aí. É a deidade cultuada ali que através dos dogmas escritos por homens irão ditar como você deve viver. O que é o bom, o que é o mal, o que é o correto. E o ser humano se adaptou a isso, se adaptou a essa comodidade durante a história. Então a religião ela ganhou força por isso. Ela ganha força por quê? Porque os seus dogmas trabalham com culpa e medo. Duas excelentes armas para se doutrinar as pessoas. Então, essa diferenciação da linha da esquerda e da linha da direita, ela foi muito bem expressada com o livro Dogma e Ritual da Alta Magia, do mestre Eliphas Levi. Quando ele escreve esse livro, essa obra-prima, ele está fazendo uma piada, porque se é muito estudado no meio ocultista que a magia, a linha da esquerda, em si, ela não tem dogma, mas para se tornar uma religião, toda religião deve ter o ritual e um dogma. Então Eliphas Levi, ele tenta, através dos 22 arcanos, através das explicações dos 22 arcanos, ele tenta criar um dogma, como se os 22 arcanos pudessem criar algum dogma. Mas o que Eliphas Levi faz ali é a expressão de fundamentos que nós iremos encontrar na linha da esquerda. É dessa forma que na esquerda nós nos direcionamos, nós nos guiamos através de fundamentos. Fundamentos que vêm da onde? Que vêm da própria prática do rito, que vêm dos antepassados que praticaram aquele rito. Nenhum rito nasce por si só, do nada. Ele vai ter sempre a influência de outros ritos e vai ter, por consequência, a influência de outras entidades, de outros mestres. Então, os fundamentos eles nascem do rito que é direcionado para um culto. Este culto se torna oculto no momento em que ele se torna fundamento, assim, reforçando a ritualística. Isso se chama esoterismo. Esoterismo com S. Agora, na linha da direita, nós vamos encontrar o exoterismo com X, que é justamente a parte religiosa, a parte dogmática, ou seja, que servirá justamente para as grandes massas. Então, o que devemos entender quando nós escolhemos uma vertente? É prestar atenção. É prestar atenção se em determinada vertente, em determinada quimbanda, existe alguma influência dogmática, existe algum livro dogmático, existe alguma deidade da linha da direita. Né? Oxalá, por exemplo, é da linha da direita, né? Caracterizando assim a Umbanda da linha da direita, como uma vertente da linha da direita. A maçonaria tem a Bíblia, caracterizando assim a maçonaria como da linha da direita. A própria Goécia também. A Goécia não tem uma Bíblia, mas ela cultua e ela realiza sua ritualística através de um culto fundamentado numa deidade de linha de direita, né? O Yod Kei Vav Kei, Yavé, o Yavá, e todos os anjos. E podemos ver no culto a Goétia que no rito, no culto, que o hábito de aprisionar daimons, de usar daimons, é corriqueiro. Isso caracteriza, mais uma vez, uma ritualística de direita. Então devemos prestar bastante atenção nisso.
Isso que muitas pessoas não prestam, porque quando entram numa vertente de Quimbanda, elas buscam introduzir algum dogma que for inseminado, pensando que Lúcifer pode ser comparado a Jesus, por exemplo. Eu não vejo mal nenhum em, num primeiro momento, interpretar dessa forma ou tentar buscar analogias, mas é dado um momento que isso não tem mais valia, pois justamente o princípio da Quimbanda, hoje em dia, é o de resistência, é a marginalidade, é de buscar, através de toda alegoria criada na linha da direita, que por sua vez copiou todas as deidades que já existiam antes mesmo da religião delas terem sido criadas, antes mesmo dos livros delas terem sido escritos por homens, e limpar essa visão. Lúcifer existe antes da Igreja Católica, do cristianismo. Lilith, Beelzebub, existe antes. Mas eles usaram essas deidades para incluir em seu panteão alegórico a definição daquilo que é mal. Então, o dogma basicamente é isso. O dogma, ele limita as pessoas e define como sendo do bem, como sendo do mal. Na linha da esquerda, nós somos amorais. Nós não flertamos com a moralidade e nem com a imoralidade. Nós respeitamos a moral de um Estado, por exemplo, de uma Constituição. Mas nós não dialogamos com a questão pseudo-ética que envolve a moralidade e a imoralidade, o bem e o mal, o bom e o ruim. Os Exus da Quimbanda, os Exus da linha da esquerda, da linha luciferiana, não trabalham dessa forma. Então esse vídeo é para esclarecer um pouco, né, a nossa visão do que é ritual, culto e dogma, da diferença da linha da esquerda e da linha da direita. Espero que tenha sido útil e Ave Lucifer.